Nesse vídeo eu quero trazer um comentário a respeito do capítulo 5 de Levítico, onde nós encontramos alguns casos que exigem a oferta pelo pecado. No primeiro versículo, observamos que tem a ver com um homem que seria testemunha de um fato que ele presenciou, mas que de alguma forma ele se recusou a revelar o que sabia. E em consequência disso, a justiça não era aplicada, porque o homem reteve o seu testemunho, que faria diferença na conclusão daquele caso. Então esse homem era considerado culpado e devia assim apresentar também a sua oferta a Deus. O segundo caso está nos versículos 2 a 4, que fala a respeito da impureza cerimonial que acontecia quando se tocava em algo impuro, como um animal impuro ou a imundície de um homem. Nós encontramos maiores detalhes a respeito desses casos de impureza nos capítulos 12 até o capítulo número 15. Pelo que nós deduzimos, a pessoa se tornava impura sem perceber. Ela não estava atenta aos cuidados dos rituais que eram necessários. Com isso, uma das implicações é que a pessoa não poderia entrar no santuário. Ao ficar sabendo que estava cerimonialmente imundo, o homem tinha a responsabilidade de apresentar também o seu sacrifício. Aqui nós vemos a necessidade de pureza para se apresentar ao Senhor, o Deus Santo. O terceiro caso está nos versículos 4 e 5, que é a respeito do juramento imprudente, quando se fazia uma promessa sem refletir nos resultados e também na execução daquilo que se prometeu. Por exemplo, se um homem se comprometesse por um juramento em que ele faria ou deixaria de fazer algo, e se na hora de executar o julgamento ele chegasse à conclusão que era algo proibido ou impraticável, ele ficaria dispensado de cumprir o juramento. Mas, no entanto, deveria também apresentar o seu sacrifício para reparar o erro pelo fato de ter jurado de forma imprudente. E nós poderíamos relacionar um caso de imprudência no Antigo Testamento, citado em 1 Samuel capítulo 25, quando Davi ele fala que mataria Nabal. Mas quando estava a caminho para executar seu plano de matar não só a Nabal, mas também a todos do sexo masculino da casa de Nabal, houve ali a intervenção de Abigail e o seu intento ali não foi realizado. A lição que nós temos desse ato é que devemos ter prudência no falar e ter o cuidado para não fazer promessas das quais nós não podemos cumprir. Então, é evitar a precipitação. O versículo 5, ele chama a atenção também, quando diz que o ofensor ele deve confessar o seu pecado e trazer a sua oferta. E a oferta ela não seria aceita a menos que fosse acompanhada de uma confissão. E entende-se também que havia ali oração para que o ofertante recebesse o perdão de Deus. Nesse caso, a confissão ela era específica, diz a confissão daquilo em que se pecou. O sacrifício não seria aceito sem confissão, sem arrependimento, e o arrependimento ele não seria também justificado sem o sacrifício. Para perdão, era necessário o arrependimento, mas também o sacrifício. Hoje, essas coisas também continuam necessárias. O arrependimento do homem, só que agora não mais aliado aos sacrifícios levíticos, mas crendo no sacrifício de Jesus para perdão dos pecados. Outra coisa importante é que a partir do versículo 6 até o 11, revela a preocupação pelos pobres. Então, se a pessoa não tivesse condição para levar uma cabra ou ovelha, poderia ser 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Mas se assim ainda a pessoa não tivesse condição para isso, o ofertante ele poderia oferecer a 10ª parte de um efa de flor de farinha. A lição que fica é que Deus não exige aquilo que o homem não pode oferecer a ele. A partir do versículo 14 vai falar sobre a oferta pela transgressão, que era quando alguém se apropriava das coisas santas, quando alguém pecava em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar o Senhor. Então ele deveria apresentar o sacrifício de um carneiro sem defeito
e além disso deveria entregar ao sacerdote a oferta que deixou de pagar e acrescido aí de 1/5 do valor. Essas ofertas pertenciam a Deus e elas tinham que ser entregues aos sacerdotes. Em conclusão desse capítulo 4, nós vemos que várias ofertas eram exigidas do homem quando errava, como é o caso da testemunha, que não declarava um fato presenciado, e outras situações que não eram premeditadas, né? Quando alguém tocava em coisas impuras, juramentos precipitados, ou quando a pessoa retinha algo que era consagrado ao Senhor. Para tudo isso, era exigida uma reparação para que o homem fosse perdoado. Hoje nós encontramos muitas pessoas que carregam o peso da culpa e não se perdoam por ter cometido algum erro que não era sua intenção, não foi premeditado. E talvez essas pessoas agem dessa forma porque ainda não conheceram o poder perdoador do sacrifício de Cristo. E se você está assim, lembre-se que você não pode mudar o passado carregando essa culpa. Todos esses sacrifícios mencionados nesse capítulo, eles apontavam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi ferido pelas nossas transgressões, inclusive também aquelas que não foram premeditadas. Para nós, a morte de Cristo é a oferta definitiva e completa pela culpa. Somos perdoados por causa da obra de Cristo que foi realizada na cruz do Calvário. Deus abençoe a sua vida e permaneça na paz do Senhor Jesus Cristo.